Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com Especialista. Essa que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo. E hoje nós vamos conversar sobre a arquitetura de Alfred Hitchcock. Quem está conosco para conversar sobre isso é o nosso colega arquiteto Carlos Murdock. Murdock é arquiteto urbanista, professor e otimista incansável, mestre em sustentabilidade, professor convidado do Instituto de Economia da UFRJ e da FGV, diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e consultor de políticas públicas sobre mobilidade e habitação. Ministra palestras com foco no futuro da cidade sob a ótica sustentável. É coordenador de curso de graduação e pós-graduação na UVA e acredita no futuro e na capacidade de recuperação do Rio de Janeiro. Bem, é sempre bom lembrar que nós estamos gravando a partir de um ambiente completamente seguro e por isso, tanto eu quanto o nosso convidado, o Murdock, nós não usaremos máscara, tá bom? Murdock, conta pra gente aí a arquitetura de Alfred Hitchcock. Anderson, é um prazer estar aqui de novo e eu vou dizer uma coisa, para você essa palestra aqui é meio hora do recreio, está na hora do pessoal pegar pipoca e assistir. E de onde vem essa história? Na verdade é um hobby, eu não ganho dinheiro com isso, não dou aula de cinema, não dou aula de nada. Porém, eu devo confessar a você, eu sou um cineasta frustrado. Com 13 anos de idade eu consegui uma máquina Super 8 usada, Super 8, olha só, aquela coisa, tinha 3 filmes, 3 minutos para gravar e na época não tinha nem como editar, então eu fazia uns filmes daqueles, tipo, agora 20 segundos você vai sair correndo, agora 10 segundos, não dá para editar, então você tentava contar uma história e por aí vai. Como isso desenvolve? Eu acho que no final das contas, o arquiteto ele é muito parecido com o cineasta, e principalmente com o diretor. E eu vou tentar contar essa historinha um pouquinho, né? Um pouquinho aqui. E o Alfred Hitchcock, por que esse recorte hitchcockiano? Porque ele usa o espaço muitas vezes como protagonista. Ele distorce o espaço, fotografa o espaço, e a gente vai ver isso filme a filme. Qual é o grande barato desse talk nosso aqui? Eu peguei uma série de filmes, muitos filmes, o Hitchcock tem mais de 50 filmes, é quase um filme por ano, é uma produção incrível, e retirei algumas cenas, e a gente vai passar essas cenas um pouquinho aceleradas, que é para a gente não ficar tempo em excesso aqui. Então vamos lá. Vamos lá, aqui. Primeira questão da arquitetura com o tempo, né? E por que é importante isso? Imagina que você tem uma consciência, você tem uma visão, tá? E essa consciência, o seu cérebro, ele assiste o filme da sua vida de uma forma linear, não é verdade? Você tem uma sequência, você acorda de manhã, abre os olhos, aí olha para o teto, aí olha para o relógio para saber se está atrasado, se não está atrasado, e assim você vai montando uma sequência de eventos, né? Então a sua vida é uma vida linear. Porém, né, o que acontece? Os cineastas, eles utilizam outro tipo de visão. Que visão é essa? Né? É quase que uma questão do tecido espaço-temporal bem ao estilo Einstein, ou seja, você anda pelo tempo, você anda pelo espaço dos filmes, você vai para frente, vai para trás, não sei o que, etc. E tal. Então os cineastas têm uma liberdade para contar uma história que é bem diferente da sua. Só que ambos estão meio que controlando a sua visão. Quando você entra no cinema, e se você gosta de ver filme, né, você entra e você se fecha, e você mergulha no universo fantástico. É como se você desligasse a sua vida durante 1h30, 2 horas, e você entrasse naquele universo. Você vai experimentar esse outro universo. E o grande barato de ser arquiteto e ir ao cinema é o seguinte: o filme está chato, você começa a olhar para trás da cena, né? Você começa a ver a composição, você começa a ver a paleta de cores, a iluminação, como é que essas coisas começam a contar a história. E isso me fez ver alguns filmes mais de 5 vezes, até para olhar. Quais são os seus filmes favoritos? Diz aí para mim. Não, há pouco conversávamos em off aqui, né? Meia Noite em Paris, por exemplo, é um filme muito interessante, né?
para você poder enxergar esse segundo plano, né? Quer dizer, se conta uma história, se volta ao passado, se revive uma série de acontecimentos, né? Com personagens Exato. que todos conhecem, né? Ou a maioria conhece, né? E diante de cenários que, se você foi à cidade e conhece a cidade, você fica completamente deslumbrado com aquilo. Eu acho muito interessante isso. É engraçado quando, por exemplo, o pessoal, cada cineasta, alguns cineastas têm essa característica. Esse filme, se não me engano, é o Woody Allen, não é isso? É o Woody Allen. O Woody Allen tem muito isso. Vai falar, uma época ele vai falar de Nova York, outro momento ele vai falar de Barcelona, e esse, a fase francesa, Paris, e tem essa relação. Agora, a maneira que ele escolhe para retratar cria uma cidade, na realidade, que não existe. Não? É uma cidade que é a visão dele, que é a visão do personagem. Vamos dar uma olhada aí no que vai acontecer. Né? É assim, então, é uma dicotomia dessa relação entre a nossa visão linear e a visão do cinema. Agora, o que é interessante nessa historinha aí? Né? E quando a gente está falando, na realidade, de controle visual. Controle da visão. Ou seja, como eu conto uma história através do espaço. E a gente acha que isso é uma ciência recente, um conhecimento recente, mas não. Por exemplo, eu nunca tinha entendido, quando comecei a estudar arquitetura, por que o Partenon tinha determinados edifícios posicionados de algumas maneiras. Se você for observar bem aqui, na ilustração ali da esquerda, principalmente, você vê que ele é todo feito para o observador. Ou seja, você chega para um determinado lugar, você tem uma visão que te atrai para determinado templo, quando você sai, você vai ver vai ser atraído por outra visão, e assim você vai percorrendo o espaço, e você tem uma relação quase matemática e inteligente para um espaço que parece aleatório. Existe uma lógica no espaço. E essa lógica do caminhar é uma lógica que a gente vai ver no cinema também. Isso aqui são storyboards de Um Corpo que Cai, Vertigo, né, dos melhores filmes do Hitchcock, na minha opinião. E é exatamente esse controle do que eu vou e como eu vou contar uma história. Quem inventou isso não foi o cinema, foi a própria arquitetura. Isso aqui são estudos da Ville Savoie, de Le Corbusier, a casa de 1929, o projeto é também 28, 29. E o Corbusier tinha um conceito muito importante, que ele chamava de promenade architecturale, ou seja, o caminho, o percurso arquitetônico. E que, através desse percurso, ele tentava contar uma história, ele tentava mostrar o espaço, e ele atraía você através da visão. Então, nesse quesito de você fazer uma composição e programar o que o seu usuário vai ver, é uma similaridade entre o arquiteto e o diretor de cinema, né? Não só o diretor de fotografia. Então, algumas coisas que a gente já vai ver aqui, muito claras na obra do Hitchcock. Depois ele vai influenciar muitos outros cineastas também, principalmente quando a gente fala de simetria, a gente vai falar de Stanley Kubrick, né? Quem gosta de Kubrick vai ver a obsessão pela composição das imagens. Então, à esquerda, no filme do Hitchcock, a gente vê como a questão da perspectiva e o ponto de fuga central, ele se reflete nos grandes espaços urbanos, de Londres até a Disney, né? Ou seja, tudo isso é um espaço controlado para a gente olhar dessa maneira específica, para a gente tirar uma foto. Hoje em dia a gente chamaria até de espaço instagramável. Aqui acima é a St. Paul, a ponte do Milênio, aqui embaixo é a avenida principal da Disney Mainboard. Alguns edifícios, né, eles ficam muito claro essa intenção, né? Uhum. Quando eu visitei o Museu Nacional, ainda estava em obra em Brasília, primeira vez que eu visitei o Museu Nacional, e aí ele tem esse percurso, e de repente o Oscar tira você do edifício, caminha por uma passarela externa e volta com você para o edifício de novo, com quem diz, né? Olha as outras obras também de arte que tem o entorno, né? Quer dizer, absolutamente proposital. Proposital. Né? E o Guggenheim, mesmo o Guggenheim de Nova York, né? Que também, quer dizer, o percurso é o edifício. É o evento. É o edifício, é a forma de você entender o que está dentro do edifício, né? Bastante interessante mesmo. Você lembrou muito bem, o Guggenheim, inclusive, ele é
o percurso é a manifestação física do edifício, né? Você lembra do edifício porque você identifica que ele tem uma rampa, um helicoide espiralado ali, é a verdade. Aqui é uma belíssima composição de cenas. Se a gente dissesse que isso é um quadro abstrato, a gente acreditaria. Isso, na realidade, é uma cena que não existe. Na realidade, é um filme North by Northwest, e esse aqui é o edifício da ONU, mas na época não tinha drone. Mas o Hitchcock queria fazer essa composição plástica na cena. Então aqui a gente tem uma composição de uma série de coisas para criar um espaço que existe, mas não existe, porque seria impossível filmar essa cena desse ângulo. É muito interessante. Vamos ver outras coisas aí. Opa! A questão do ritmo, esse é o cenário de Janela Indiscreta, é maravilhoso, a gente vai falar dele. Aqui, supostamente dentro do edifício da ONU, não sei se você consegue perceber que também não podia filmar lá dentro, e que é um desenho ali em cima, né? naquele guarda-corpo dos andares de cima. Né? Agora, a Hitchcock tinha algumas obsessões que são clássicas. A gente vai ver um fetiche, sem falar da conotação sexual, da tensão sexual que ele colocava nos filmes, num certo cinismo, no humor negro. Ele tinha uma fixação por alguns elementos e elementos arquitetônicos. A gente vai ver uma repetição de escadas em todo momento, né? E as escadas têm normalmente uma associação a uma linguagem cinematográfica. Quando o personagem sobe a 10ª escada, ele está mudando de estado. Ou ele vai matar alguém, ou ele está se iluminando, ele anuncia, então se torna uma espécie de uma linguagem. Agora, divertido é olhar esses filmes, né, os filmes dessa época, e entender que, por exemplo, os recursos eram muito pequenos. Era luz, sombra, e acabou. Não tinha efeito de computação gráfica, não tinha nada disso. Então, para a garotada que gosta de ver Vingadores, e eu gosto também, eu vejo numa boa, né? Mas é outro tipo de consumo. Você tem que olhar isso, olhar com calma, olhando a composição da cena, a sensualidade da escada, da fotografia, por exemplo, aí, né? É uma coisa muito legal. A janela também é típica hitchcockiana, no sentido de, às vezes, ser uma iluminação, ser um mistério do personagem, ou mesmo uma relação de voyeurismo, que isso vai acontecer em muitos momentos. Maçaneta. Nossa, como aparece maçaneta na obra do Hitchcock. Tem sempre uma mão que vai abrir uma maçaneta, e é aquela coisa do suspense. Né? As pessoas associavam o Hitchcock a terror. Não é que era terror? Não era terror, era suspense. O que é o suspense? Você acha que vai acontecer, mas você não sabe quando. Então você fica nervoso, porque você acha que vai acontecer, mas não sabe como vai acontecer e quando vai acontecer. Então, esse tempo da maçaneta é um clássico. E o que se tem por detrás da cena, né? Quer dizer, exatamente. É uma tomada, é um cenário bastante interessante por conta disso, né? Não, o que se tem por detrás dessa cena. Né? Assim que abrir a porta, a gente vai descobrir, né? Até lá... A gente vai dar uma olhada, por exemplo. Aqui a gente tem uma cena de Rebeca, a Mulher Inesquecível, onde a gente vê que a casa... a janela é muito maior do que a personagem. É exatamente isso que vai acontecer. Eu vou acabar dando uns spoilers aqui, mas eu acho que spoiler de filme de 70 anos pode, né? Eu acho que pode, né? Eu acho que tem certas coisas que já passaram tanto na televisão. Olha de novo a composição da cena. Olha que bacana essa coisa dos guarda-chuvas, e depois todo mundo vai usar, né? Depois vai virar cena de guarda-chuva, pendurar guarda-chuva, as coisas. Todo mundo vai usar. E essa coisa da impessoalidade dos guarda-chuvas, a gente vai ver essa cena daqui a pouco. A escala, não só a escala, mas também locais importantes, ou seja, locais turísticos, que a gente vai chamar marcos urbanos. Ele vai sempre mostrar alguma coisa dentro de um marco urbano e vai sempre fazer essa relação da escala do homem com o ambiente construído. Isso é muito legal. Né? Os ícones urbanos, aí, o edifício da ONU, a
pode ver. E aí vamos começar a dar uma olhada nos filmes. The Lodger talvez seja o primeiro filme, lembrando, Hitchcock tem mais ou menos 52, dizem que são 54 filmes, ou seja, uma produção absurda se ele começou a fazer filmes com 25 anos, jovem, né? Se você bota 54 filmes, vai fazer filme até os 80 e poucos. É quase um filme por ano, inclusive produção durante a guerra. E aí ele já tinha cara de Hitchcock mesmo jovem, a gente pode ver aí. Não é ele mesmo, né? The Lodger. The Lodger, inclusive, a gente observa uma influência muito clara do cinema expressionista alemão, né? Nós vamos ver, inclusive, essas figuras aqui estranhíssimas. Aqui um desfile de moda, em onde acontece o principal evento do filme. Aqui podemos ver também, de novo, o início da obsessão da porta, da mão, da chave, que depois vai virar um clichê em tudo quanto é filme, né? Você vai ver essa cena em vários lugares. Mas quem inventou foi o Hitchcock lá em 1927. A maneira, o modo de fotografar as escadas, em 1927. Hoje em dia, todo filme tem escada, você vê essa tomada de cena, né? Você vê olhando de cima. Mas lembre-se que a gente está quase 100 anos atrás, 94 anos. O personagem aqui, as escadas aparecendo. A janela, muito interessante aqui na esquerda, que a janela, a sombra vai desenhar uma cruz no personagem. Vai dar para ver em casa, melhor na imagem. Mas a sombra hitchcockiana vai falar muito, o tempo todo. Não tem nada gratuito na cena. Tá? Questão da perspectiva aqui, né? A imagem da esquerda, de você distorcer o espaço, filmar de cima num ângulo inusitado, né? Isso é uma inovação para a época também. Uma coisa muito importante. Agora vamos ver uma cena que é icônica. O pessoal está desconfiado de que tem um agente secreto alemão nazista no andar de cima. Eu não sei se você percebeu. O que acontece? Botaram um piso de vidro. Isso em 1927 a gente não tinha o uso do vidro ainda normalmente nos lugares. E o Hitchcock inventou esse piso de vidro para a gente poder visualizar a coisa do raio-x. Né? Então, essa é uma sacação muito legal. O que você estava imaginando, né? Exatamente. Só que não tinha outra maneira de mostrar. Então, inventaram um piso de vidro, que não era uma coisa normal naquele momento. Tá? E a imaginação das pessoas. Clássico, né? Clássico. Tá acelerado, gente. Por isso que a música tá... É um prenúncio do banheiro, da mão, e a cena do Psicose no futuro, né? Aí você fica imaginando que está acontecendo alguma coisa. Será que ele vai entrar? Será que ele não vai entrar? Isso, né? Eu acho que minha mãe devia ficar muito nervosa. Será que vai entrar? Será que não vai? Ele volta, bate, o que será? E não entra. Acabou o suspense de 1927. Mas a gente já percebe que nós vamos ter algum embrião de umas cenas que vão ficar famosas no futuro. Aqui, chantagem, blackmail, o Hitchcock aqui já aparecendo também no filme. Aqui o Museu Britânico, a perseguição final, normalmente dos filmes do Hitchcock, aos poucos vão ganhar esse contorno de ser um lugar famoso, né? Sempre uma atração turística. Muito legal essa documentação do Museu Britânico à época. Aqui, filmado onde não existe mais, era uma super biblioteca, e depois teve uma reforma do próprio Norman Foster no Museu Britânico, e que acabou com essa biblioteca, virou um espaço de exposição. Então, é um documento importante nesse filme. Né? A cúpula, a questão da escada, eu acho que a gente tem uma perseguição aí também.
esse era o auge do filme. Então, isso é um spoiler danado. E é quase mudo, né? A sequência quase muda. Departamento de Artes Egípcias aí, né? Então, até hoje não mudou muito. Aí foi descoberto, todo mundo vai correr atrás do bandido. Né? Espetacular essa cena. O mais engraçado é que essa peça não existe. Não. Foi feito especificamente para o filme, para essa tomada. Depois, cena em cobertura de edifício famoso, a gente vai ver em todos os filmes. Né? E caiu. Resolveu o problema. Aí resolveu o filme. Foi o auge do filme. Né? É claro que é outro filme. Jamaica Inn 29. O que a gente vai ver aqui? É o início da casa como personagem. Isso é uma plantation na Jamaica, né? É uma casa de fazenda, vamos dizer assim, e que vai retratar o pessoal que tem dinheiro. E deixa eu ver aqui, por que não está passando aqui? Não está dando para ver direito. O pessoal em casa vai ver bastante bem. Aqui está sendo retratado o storyboard junto com a cara da casa das pessoas que eram mais pobres, menos recursos e de uma forma expressionista alemão. Agora, a importância aqui do estudo do storyboard, né, que é o croquis da cena, que é uma coisa que nós arquitetos perdemos esse hábito. Né? A gente acha que a gente já sabe fazer o projeto, que está na nossa cabeça, que o projeto é uma planta, que eu vou psicografar uma solução no AutoCAD, que é isso. Nós estamos perdendo esse controle. Eu acho que o cinema, assistir o cinema, assistir filmes dessa maneira, com olhar de arquiteto, nos ajuda muito, principalmente a contar uma história e espaço de emoção. Isso funciona muito para museu, para loja, né? Até para uma casa, na realidade. Né? Correspondente estrangeiro, 29. Olha que interessante a concepção, a escala do moinho e depois a realização da cena. E a tomada, né? O ângulo de visão que se quer para a cena, né? O que dá, de fato, toda essa relação da proporção. A né? perspectiva é acentuada. Do que é importante na cena, do que é menos importante na cena, né? Muito, muito legal. E nós vamos entrar no moinho e vamos ver uma atmosfera que depois vai se tornar clássica, empoeirada. Ou seja, a impressão, inclusive, que a gente tem desse cenário interno do moinho, que é muito maior do que se a gente olhar de fora. E, de fato, é. Tá? E que temos a observação de algumas cenas da perspectiva acentuada, filmar de baixo, filmar de cima, para dar a sensação de não pavor, mas de incômodo da altura e vertigem. Eu acho que, inclusive, é uma relação de um terceiro olhar, né? É verdade. Que é um olhar, assim, quase que inusitado, quase que impossível, né? De alguém que está vendo exato. Algo, né? Assim, eu acho interessante e o uso da escala, da proporção dos edifícios, né? Que se escolhe, né? O moinho por si só, você não vê o moinho em outra relação de paisagem que não seja absolutamente plana, né? É verdade, é verdade. E aí é quase que a escala de Paris com a Eiffel, né? Com a Montparnasse, você acaba
vendo uma diferença muito grande na relação da escala da cidade. E o moinho é isso, né? Você não vê um moinho no meio de uma área urbana, né? Você vê sempre numa escala de paisagem absolutamente que ele se destaca, né? Que se destaca, e tem simbologia. E traz essa questão da importância da cena, do que se quer mostrar. Né? Tem a simbologia do moinho também, do quixotesco, você no Quixote lutar contra os moinhos, então o moinho do mal, assim, da natureza, é engraçado isso. Aqui, só para a gente ter uma ideia de como foi filmada essa cena, olha aqui você acredita perfeitamente que ele está em Moscou, uma cidade do interior da Alemanha. E aqui você vê o cenário com a pintura aqui, no making of. Olha só que impressionante, né? A gente acredita realmente que está em um lugar. Né? A cena dos guarda-chuvas, que é um clássico dessa composição, e vamos dar uma olhada na cena dos guarda-chuvas. Excuse me. May I have your picture, Mr. Van Meer? Thank you. Ninguém vai ajudar. Cena de ação, 1929. O assassino parece um Monteiro Lobato, inclusive. Cena de ação, essa foi bacana. Né? E empolgante para a época, inclusive. Para a época é um must, né? Coreografada e bem fotografada. Nós vamos começar a ver agora um ensaio do que no futuro vai ser o filme Vertigo, Um Corpo que Cai. A questão da altura, né? do herói olhando para baixo, o medo da altura e a acentuação da perspectiva da torre, tá? Nesse mesmo filme. Vamos chegar a Rebeca. Rebeca é um filme interessantíssimo. Você viu Rebeca? Não vi. Você conhece a história da Rebeca? Não. Então, eu posso contar sem dar spoiler. É o seguinte, a Ingrid Bergman, no auge da beleza, né? Depois vai se casar, ela se casa com um sujeito muito rico. Então ela vai morar numa casa e que a casa tem uma presença da ex-mulher, da mulher que morreu em circunstâncias misteriosas, chamada Rebeca. Então o filme em português é Rebeca, a Mulher Inesquecível. Na realidade, a Rebeca não aparece. E o mais interessante é que a casa em que a casa chama-se Mandalay. É um personagem da casa. That's it. That's Mandalay. Super mansão, né? Tudo que a gente pode imaginar. Um penhasco para cair, para empurrar, sombras e tudo quanto é jeito. Então a casa, ela acaba sendo a própria presença da Rebeca e ela se transforma num verdadeiro personagem. O que será que vai aparecer aí? Não está aparecendo nada. Talvez esteja um pouco escuro. Mas o pessoal de casa vai ver. Parece o Pato Donald falando. Não sei. Ué, pronto. Mandalay aqui, ó. Olha, quando a gente percebe a escala, inclusive. A Rebeca é maior do que Ingrid Bergman, independente, não é nem escala natural, é uma escala ampliada.
Tá? Aqui o interior magnificamente bem feito, essa luz com esse esfumaçado, com gelo seco, né? Para dar essa ambiência meio aterrorizante, e a luz vem daqui, os personagens estão em contra-luz, eles estão escuros, a gente só consegue perceber o volume através do contorno. É muito bacana, é muito bem construído. Sombra, a janela, aterrorizante, as sombras, mais uma vez. E é interessante porque não tem aquela história do sangue, não tem o terror. O terror é psicológico, né? O medo é psicológico. Esse aqui é o quarto da Rebeca, sensacional. E sempre numa atmosfera muito densa, né? Muito densa. Esse filme vale a pena ser visto. Muito densa, com muita luz e sombra, né? Vale a pena ser visto. É uma herança do primeiro cinema preto e branco. Mais ou menos no 39, se não me engano, e o Vento Levou, de 1939. É o início do cinema colorido, mas era muito caro para produzir, né? Porque para reproduzir as cores, você tinha que ter uma iluminação bizarra, muito grande, e os atores sofriam para fazer filme colorido. Né? Foi uma transição dolorosa. E o que é legal, né, na cena, e esse tipo de abordagem dela, né, é que explora muito e nos diz muito o quanto o espaço construído, né, a arquitetura, ela pode influenciar nessa atmosfera toda, né? Total. Essa história da luz e sombra, você vê claramente as sombras, né? As listas da sombra, das esquadrias, né? E a gente utiliza muito isso, né? E utilizou muito no passado os cobogós, por exemplo, para fazer esse efeito luz e sombra, né? Exato. Para falar da arquitetura moderna, enfim, e você percebe claramente o quanto o espaço construído influi nesse cenário, né? Porque, o que se quer passar para o cenário. Se você acabou de falar de arquitetura moderna, o próprio Corbusier, com o qual tem uma relação de amor, respeito e ódio, né? Muito respeito pela obra, fantástico, mas eu acho que em alguns momentos a gente pode falar outras coisas, que não é o caso agora, mas era genial o Corbusier, e uma das definições da arquitetura, talvez a principal, era o jogo sábio e magnífico dos volumes sob a luz. Ou seja, ele já em 1927, ele dizia que a arquitetura, o principal material de construção da arquitetura era a luz. Então eu acho que nós aprendemos com o cinema nesse sentido absolutamente fantástico. Né? A gente tirar a essência da cosmética, da computação gráfica, da coisa. Nós somos luz, nós vemos luz. E só através da luz a gente consegue perceber os espaços. Tá? Nós somos muito visuais. Aqui, Suspicion, um bom filme também, que na realidade já tem uma qualidade mais do interior da Inglaterra, vai retratar essas cenas mais bucólicas, então o suspense vai acontecer num ambiente maravilhoso, lindo, romântico, interior da Inglaterra. Mais uma vez a janela, mais uma vez as sombras, mais uma vez os personagens na contraluz, né? Como a composição da atmosfera ela é montada. Aqui, novamente, a gente está vendo a sombra e o que acontece aqui? Essa moça está carregando um veneno. Então você já sabe que o mal tem uma teia de aranha aqui atrás, e a aranha vai meio que anunciando o que vai acontecer, né? Como o mal se manifesta. Sabotador, de 1942, aqui já começam algumas superproduções hitchcockianas. Sabotador é um filme de propaganda da guerra, claro, então tem cenas que se passam em hangares de construção de aviões ingleses e americanos, em 1942, no auge da guerra, né? Os Estados Unidos tinham entrado e Sabotador, obviamente, é nazista. Aqui nós vamos ver que a cena final, como um filme de guerra, num lugar absolutamente patriótico, né? Que é a Estátua da Liberdade, em Nova York. Novamente o outro ângulo, né? O ângulo improvável, né? É o ângulo improvável. A gente vai ver que o ângulo improvável já era o desejo do sketch.
né? E aqui é uma recriação, foi recriado em estúdio a cabeça da Estátua da Liberdade, que a gente vai ver até a cena. Agora, a cena é muito bem editada, é uma coisa que surpreende para a época, e ela é toda pensada antes. Os ângulos, o enquadramento, o que vai acontecer, de onde vai filmar, de onde vai mostrar, ou seja, esse controle, esse cuidado, né? Eu acho que é um cuidado que nós, arquitetos, boa parte de nós, esquecemos que isso é necessário. É claro que o espião nazista vai fugir para onde não tem mais para onde sair, né? Olha a cara de espião. Olha aí. O contra-ângulo, mostrando a altura, vai ser extremamente recorrente. E são imagens bonitas essas. Vai salvar o espião para quê? Você já percebe o que vai acontecer, né? Gente, a cena está acelerada 2 vezes, tá? É muito mais lenta, muito mais... Recursos que hoje em dia se usam muito, né? Toda essa linguagem foi inventada por ele. Ih, olha aí. Coitado. Efeito especial tremendo. Tijolo caindo. E todo mundo fica nervoso no cinema, né? Porque tá ali no topo da Estátua da Liberdade. Não? Spellbound, eu acho que em português é quando fala o coração. Você consegue reconhecer esse clima aí dessa imagem? A tradução é ótima. É quando fala o coração. Filme. Salvador Dalí. Tá? Então tem uma colaboração do Salvador Dalí com esse filme, e é um suspense psicológico de 1945, ou seja, um filme, para mim, está anos à frente do que a gente... Né, é um filme quase contemporâneo. Nós temos a obsessão dos relógios, é uma coisa... Tá? Os relógios do interior clássico, tem umas cenas muito bacanas. A questão da janela, sempre a janela, sempre a janela, sempre a janela. Né? Mudança de estado. E aqui... Tem um momento que o personagem sonha, ele tem um sonho recorrente, e quem é que vai desenvolver o visual do sonho? Salvador Dalí, uma colaboração com Alfred Hitchcock. Surrealismo. Surrealismo, exatamente. Eu tenho essa figura, eu acho que a gente tem aí esse sonho. Obviamente, a estação, Nova York, Central Station. É muito interessante, tá? É um filme sobre psicanálise e, mais uma vez, é passado numa casa. Tem muitas coisas bacanas. Tá. O personagem descendo a escada e se transformando de alguma maneira. Nós vamos ver isso muito. Parece uma cena de Psicose, inclusive, para quem já viu Psicose. Você jura que é a mesma cena. Com o Norman Bates descendo, olha aí. E aí anuncia para você que alguma coisa vai acontecer. Tá? Eu não vou contar. Vamos ver outra cena. Isso é uma cantada em 1945, tá? Ela foi pedir um livro emprestado de noite. Olha como é recortado. A cena vai... A cada corte vai aproximando os personagens. Né? Ela aparece o corpo inteiro, agora aparece num plano americano. E vão se aproximando. Eu acho genial.
como conta essa história, né? E a gente não vê, não percebe, a maioria das pessoas não percebe isso. Frustrada. You think I came in to hear that? I know why you came in. Why? Because something's happening to us. Não? It doesn't happen. Como vão se aproximando cada vez mais. E o mais engraçado é o final da história. I felt it this afternoon. It was like lightning striking. It strikes rare. O recurso para dizer que houve, transaram, né? Suas portas se abrindo. As portas se abrindo no paraíso. Muito engraçado. E o espaço de absolutamente cúmplice, né? Total. De uma cumplicidade incrível, né? É o quarto enquanto cenário, né? Total. Muito bom. I can't E make agora out vai just a what cena, it was. o sonho. Muito Salvador Dali. Eu fiquei surpreso quando eu vi isso. It seemed to be a gambling. Olha que máximo isso. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. The man was 1945. walking around with a large pair of scissors, cutting all the drapes in half. Olha. Buñuel, né? And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bud? I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is plain, ordinary, wishful dreaming. Your aunt? I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him. I turned up 7 of clubs. He said, "That makes 21. I win." When he turned up his cards, they were blank. Just then, the Olha os proprietor cards, came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, "This is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you." I'm sorry about that kissing, but I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did. why, what would that mean? Never mind. Well, does it make any sense to you what I dreamed? Not yet. You're trying to tell yourself something. What it is, we'll figure out later. Relação do There's a paciente lot more to it. com a doutora é antiética, você Try não to pode não. recall the details. The more cockeyed, the better for the scientific side of it. He was leaning over the sloping roof of a high building. The man with the beard. I yelled at him to watch out. Olha a música. Then he went over, slowly, with his feet leaning. Then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. E cada elemento desse tem um símbolo no filme. E você tem que entender, tem que montar na sua cabeça o roteiro genial. Suddenly I was E a maneira running. de Then I heard fotografar something genial. beating Olha on que my cena head. fantástica A essa. great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem mais uma cena desse filme. Será que tem? Deixa eu ver. It was something in my childhood. Something in my childhood. Remember now, I killed my brother. Fazendo o terror um elemento, né? E conseguiu se curar do trauma. Aí o trauma. It was an accident. It was an accident. Não, ele entendeu finalmente que foi um acidente. Ele matou o irmão. Pronto, dei spoiler. Deixa eu ver o que vai acontecer agora.
If you shoot now, will you support? Não. Qual é o próximo? Aqui. Esse filme é muito divertido. Notorious, como é que em português esqueci. Ele é passado no Rio de Janeiro. Isso aqui é para ser o Rio de Janeiro? Não sei. Mas aqui nós temos a Cinelândia, aqui o Cary Grant já, e a Bergman aqui no... É o Odeon aqui? É o Odeon aqui atrás. É muito divertido porque eles nunca vieram ao Rio de Janeiro, né? Mas eles estão caçando um nazista aqui. Aqui é uma falsa Copacabana, com um edifício, né, com uma moradinha Art Deco, né? Até uma porta bem Art Deco. A Copacabana é bem simpática, né? O pessoal no Jockey Club. Palácio Monroe. Então é uma homenagem ao Rio de Janeiro. Aqui o Teatro Municipal. Aqui uma calçada Copacabana, a interpretação. Essa cena eu acho massa, porque é o Cary Grant, só que a gente vai olhar a composição da cena, né? Tem o edifício da Associação Brasileira de Imprensa aqui atrás, com os frisos verticais, que contrasta aqui com a persiana horizontal e ainda tem a sombra diagonal. Então, o grafismo dessa cena, e que vai moldurar a cara, o rosto iluminado do Cary Grant sobre um fundo escuro, é sensacional, né? É uma obra de arte, né, da composição. E é engraçado que eles não precisavam desse edifício, ele está aí de propósito, justamente para fazer esse contraste, né? Aqui nós temos a escada, mais uma vez, aparecendo, né? Todo o filme do Hitchcock. E uma cena muito legal, que é um sobrevoo do Rio de Janeiro, logo da abertura. Um documento que entra para a história. We're coming into Rio. Ela não está muito feliz de chegar no Rio, parece, né? Yes. Olha. Teatro Municipal, Cinelândia, Bonde. Provavelmente o amarelinho. I wonder if the embassy is somewhat O getting amarelinho made. recriado em Hollywood. Your advice. Oh, that's fine. I'll give Devlin his instructions right away. Copacabana. Olha só. Documento histórico. Maravilhoso. Uma cena de suspense do vilão chegando aí. Provavelmente. Não é o vilão, não é o Cary Grant. Imaginar que eles não vieram ao Brasil, né? Tudo isso é filmado com um plano projetado atrás, né? O filme era projetado atrás. Isso é genial, tá? Muito legal. Vamos dar uma olhada. Agora são filmes do pós-guerra e a gente já vai observar que é uma Londres sobrevivendo, saindo do bombardeio. Então, muitos cenários são exatamente os edifícios bombardeados. Aqui atrás a gente vê São Paulo. Esse edifício eu não consigo precisar exatamente qual é, mas São Paulo está aqui atrás. E uma reconstrução, mais uma vez, a gente vai ter a cena bucólica inglesa. Lembrando que Hitchcock nasceu em 1899, então ele é o século XX praticamente, né? Aqui a sombra, sempre construindo o chiaro-escuro, né? A ambiência muito bacana, né? Prisão de Howard. Aqui o Hitchcock aparecendo no filme. Mais uma vez as escadas sensualíssimas, no caso dessa aqui à esquerda, curvilíneas, contrastando com a pessoa. Aqui uma cena de direito e advocacia, mais uma vez você falando do ângulo impossível, de você olhando de cima numa perspectiva que te dá a ideia da cena como um todo, né? Só que, I knew it. I knew you didn't have an umbrella or a raincoat. Oh, darling. olha o movimento de câmera, ele acompanha, ele sobe a escada. Will you please bring up the cocktails, Mustard? You might ask me if I won my case. You always win your case.
vai seguindo por dentro. Simmy's car. Finalmente tem um corte e a gente tinha um traveling sobre o apartamento. Simmy wants me to take a case for him. Utilizando sobre o apartamento. Mrs. Burnaby. I don't believe she did it. Não, eu É acho. interessante o ângulo, né? O ângulo parece inusitado no sentido de é sempre de baixo para cima um pouco, né? Percebeu? Você vê teto, né? Do ambiente, É verdade, você vê teto. é verdade. É verdade. Não é do nível dos olhos do espectador. Não é. Não é. Nesse caso, não é. É verdade. Os grafismos são sempre geniais. And this was her Olha o quarto. Imagina dormir nesse quarto. I'm sorry it's so untidy, sir. I was packing up her things. If you'll excuse me, sir, I'll open up the other rooms. Esses filmes valem ser revisitados, assim. Vale muito. Imagina você dormir com uma cama que tem um retrato da defunta em tamanho natural. Né? Naturalmente ele vai se apaixonar pela pessoa, pela defunta. Ou seja, o quarto é a expressão da personagem. Você reconhece a Cruella aí através do quarto. Ia dormir nessa cama? Não, né? Eu não, tô fora. Esse dos meus filmes favoritos, 1948, isso é Festim Diabólico. Aqui o Hitchcock fazendo. Você conhece a história desse filme? Não conheço. É o seguinte, esse filme supostamente não tem corte. Ele acontece em tempo real. E vale a pena ser visto. Na verdade, tem um assassinato e ele se passa o tempo todo no mesmo cenário, no mesmo apartamento. E você não consegue identificar os cortes. Até consegue, depois que você presta muita atenção, você vê. Mas você, vendo o filme, você não percebe. Uma cena de teatro. É uma cena de teatro inteira e você fica como um personagem que está acompanhando a festa. E aí você sabe o que aconteceu, mas então você tem aquela tensão do vão descobrir, não vão descobrir, vão descobrir, não vão descobrir. E é muito bom. Aqui há uma paleta de cores que a gente vai ver, vai perceber que é muito reticente, é muito característica, né, da época. Aqui a janela, uma vista impossível de Manhattan, mas a cidade permeia aqui a questão. Isso eu posso contar, porque acontece no início do filme. O defunto está aqui embaixo, né? Esses dois mataram o sujeito e o defunto está aqui embaixo. E aí já cenas com cor, né? É muito legal, já colorido, 1948. E o que acontece? O filme a gente não vai perceber corte. Talvez excetuando esse início. Aí corta a cena e aí o assassinato. E a gente embarca nessa viagem. Aqui é a cena acelerada. Bota a mesa em cima do defunto. Isso é característica do humor negro do Alfred Hitchcock. Fazer a mesa da festa em cima do cadáver. Isso é a assinatura dele. É uma situação tão inusitada que é quase para rir. Né? Stage Fright, 1950. Mais uma vez, a gente
nós vemos uma Londres bombardeada, já com edifícios demolidos, aqui, novamente, São Paulo como ícone, aqui o lote, aqui ao lado, Piccadilly Circus não, Trafalgar Square, com a National Gallery aqui ao fundo, escada em cima de escada, e a perspectiva sempre aérea, vista de cima, que hoje em dia é muito utilizada, né? Principalmente quadrinhos, quem gosta de quadrinhos vai ver isso o tempo todo. Diz que M para Matar. Esse filme em 3D, inclusive, 1950. Né? Percebemos aqui a paleta de cores no apartamento, muito similar àquela paleta de 1948, a moda da época. E, mais uma vez, é um filme que aparece, que ele é muito passado dentro desse apartamento. Né? E cada vez mais a gente vai ver uma mudança. Antes da guerra, muitas casas, e depois da guerra, a vida contemporânea. Os filmes passados já nos apartamentos. Né? Vamos ver uma cena aqui clássica. Cena vista de cima, quase como um teatro, mas uma visão inusitada. Go to bed early and listen to Saturday Night Theatre on the radio. She always does when I'm out. At exactly 3 minutes to 11, you'll enter the house with the street door. You find the key to this door. Ele está combinando como vai matar. Né? Agora, quem quer matar a Ingrid Bergman? Meu Deus do céu, né? Que absurdo, que desperdício. Né? E ele está marcando, né? Combinando como é que vai matar. Exactly 11 o'clock, I should go to the telephone in the hotel to call my boss. I shall dial the wrong number. This number. That's all I should do. When the phone rings, you'll see the light. Vou dar um spoiler, porque então ele vai ligar para a casa dele, ela vai atender, e no momento que ela vier atender, imagina. Aí o assassino vai entrar e vai tentar matar a Bergman. Vamos ver se vai acontecer. Don't speak whatever you do. I shan't say a word. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Na hora marcada, sempre tem alguém falando no telefone. Não tinha celular na época, né? Cores. Cabine telefônica. Você chegou a pegar isso, Anderson? Não? Mentira. Pegou assim. Diz que M para matar. Olha! Um suspense, né? A gente já está desistindo. É ótimo isso. É uma delícia ver isso. Uma cena muito sexy para a época. Camisola. Hello? 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 Clássico. Hello? Hello? Isso para a época era violentíssimo, não sei se tá, isso era chocante. Isso é 3D. Né? Então a mão vem na sua direção. Uma tesourada eficiente que mata com uma tesourada só. Janela Indiscreta, a gente começa a chegar, para mim, na grande fase. Aqui começa com um festim diabólico, a festa, a casa do assassinato na festa.
Janela Indiscreta, para mim, dos melhores filmes também, mais uma vez aqui. A Bergman, o Hitchcock ali. Esse filme é tão clássico, tem quase uma competição mundial de cartazes, né? Todo mundo, acho que todo designer gráfico faz um cartaz diferente para o Janela Indiscreta. E todos eles com esse tema dessa vila. Você conhece esse filme? Viu esse filme? Não assisti esse filme, mas já ouvi falar sobre ele, assim. E de fato tem umas tomadas bastante interessantes. Não, mais uma vez ele passado o tempo todo só num cenário, que é uma pequena vila, né? Aqui é uma reconstrução rápida, né, em 3D do cenário. Computação gráfica, tá? E o filme todo se passa nesse espaço confinado, que é a brincadeira você ficar vendo os outros verem os outros, né? E nessa dos outros verem os outros, se assiste um crime e tem uma trama que acontece aí. Filme interessantíssimo também, muito bom de ver, rápido e uma delícia. Bacanérrimo. Bacana, muito bacana. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver aí à frente aqui. Uma tomada geral. E é interessante porque vai ter uma brincadeira e você vai acompanhar a vida desses personagens aqui durante o filme. Então vai ter o casal, né? o cotidiano da vida real, né? Muito legal, muito legal. Então aqui o esquema de onde o personagem que está de cadeira de rodas, porque teve um acidente, ele vai ver e ele vai dar onde foi erro, porque ele é fotógrafo, né? Esse tema vai ser reaproveitado depois. Então você tem vários personagens que vão acontecer aqui, que você vai acompanhar. E num determinado momento dá uma zebra aí, né? Tem um assassinato. Claro que tem um assassinato. E aí o sujeito de cadeira de rodas vai tentar descobrir. Agora é muito interessante que isso é pensado como um teatro. Isso constrói esse sexo para se construir, né? Para tentar fazer uma simulação da vida real que é totalmente fake ao mesmo tempo. Aquela cena interessante, né? Muito coreografado, tudo coreografado. E você acompanha os personagens, apesar de eles não falarem. Então você torce, você sente pena, você tem uma empatia com um ou outro. James Stewart, os heróis clássicos do Hitchcock. Gregory Peck, James Stewart, Cary Grant. Os bonitões da época do cinema. E La Bergman. Eu acho engraçado o James Stewart que ele sempre fazia o mesmo papel, né? Ele fazia o papel de James Stewart. Né? Sempre com a mesma cara, o mesmo jeito Então o que vai... Essa cena, o que está acontecendo? Eles começam a desconfiar do sujeito e Bergman decide investigar. Então ela vai tentar entrar no apartamento e o James Stewart vai monitorar a entrada do apartamento. Só que aí acontecem aquelas coisas que a gente já imagina, né? No apartamento do assassino, do suposto assassino, que a gente não sabe se é assassino ou não. Supostamente ele matou a mulher, cortou em pedaços e enterrou aí embaixo dessa roseira. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. Então, você mergulha nesse mundo, né? Nesse mundo
mais uma vez, o espaço ele é usado para fazer o suspense. É interessante. Muito. E essa tomada dessa cena que você não consegue ver o ambiente por inteiro, né? Não. E aí sempre dá um suspense do que vai acontecer na hora que se troca de ambiente. E tem um momento que você meio que acompanha, você vê o assassino chegando e a Bergman tem que fugir, aquela coisa. Só que o ritmo é diferente, né? O ritmo é completamente diferente. É uma cena que demora 10 minutos acontecendo isso. Hoje, em 10 minutos de filme, o pessoal já morreu, já ressuscitou, já teve filho, já se casou 2 vezes, por aí vai. Tá? É outro ritmo. Mas é um clássico. Vertigo, eu acho que é o meu filme favorito, Um Corpo que Cai. Mais uma vez, aquela paleta clássica, né? É a mesma paleta de todos os apartamentos. Tá? E você tem, de novo, James Stewart fazendo o papel do James Stewart. Tá? Aqui um croquis belíssimo da ambientação do apartamento do James Stewart. Esse eu acho que é o melhor filme de obsessão jamais feito. Tá? Jamais feito. Eu não vou contar a história porque vale a pena ser visto. Aqui a loura, né? Era uma obsessão do Hitchcock. Aí todas as heroínas são louras. E quando não era loura, pintava o cabelo. Né? Porque eu acho que ele achava que fotografava bem. E essa chama-se Tippi Hedren, muito bonita. Aqui a perspectiva que a gente viu exatamente no início dos primeiros filmes, né? Do contraplano, vendo de cima. Aqui não está dando para ver, mas é uma visão vista de cima também. Aqui o elemento clássico, cenográfico, né? Da presença, o cinema. Tem uma cena aqui no cinema, eu acho que está um pouco escuro para a gente ver. O que é mais divertido é que nesse quadro tem um desenho arquitetônico. Né? É claro que eu já parei para ver e olhar o que tem nesse quadro. Mais uma vez, é uma história que sugere uma reencarnação, e aí o detetive se apaixona pela loura, e o mais interessante é isso aqui, essa forma da espiral, que vai ser aqui a forma da rosa, que vai se manifestar em muitos outros elementos do filme. É muito divertido. Tem várias teorias, inclusive, deixa eu adiantar. Aqui, ó, o detalhe daquele quadro que para ver, que tem uma planta, exatamente uma planta. E isso aqui é uma das teorias. Isso aqui são os lugares que o personagem vai pelo filme, e nessa sequência. Então ele vai fazendo uma espiral por Los Angeles, até chegar no ápice. Então essa teoria dos fãs, né, de quem guarda o filme, aquela coisa. E essa espiral que acaba formando um olho, está na abertura do filme, é um tema recorrente, para a gente pensar se isso é proposital ou não. Não? Uma belíssima cena, uma composição sensacional, a ponte. Isso dá para a gente ver. Cena importante do filme. O policial tem medo de altura porque teve um acidente. Então, o pessoal de casa vai ver isso, essa edição. Ele está apaixonado por ela. Tem muita dificuldade de subir por causa do medo de altura. Daí o nome do filme, Vertigem, né? Um Corpo que Cai, que é exatamente essa cena.
adiantar um pouquinho aqui. Essa tomada é espetacular. Também da escada central. Faz uma belíssima cena. Vou adiantar um pouquinho aqui. North by Northwest, 59, onde a gente vai ver o ícone clássico da ONU, aquela tomada que a gente já comentou de manhã, no início da conversa, de novo, e a cena clássica aqui, que finaliza aqui no Monte Rushmore. Muito interessante esse filme é que tem uma casa cujo conceito você jura que é do Frank Lloyd Wright. Exatamente. Você jura que é do Frank Lloyd Wright, que são os croquis da casa, né? E na verdade não é. Mas você jura que é, porque parece que desmontaram as casas do Frank Lloyd Wright na época e remontaram essa. É muito legal. E essa casa foi feita... Né? De balanços. Exatamente. Foi feita especificamente para o filme. Tá? Aqui as treliças, então tudo é pensado para dar o suspense, para o Cary Grant se pendurar na treliça, né? E aqui o malvado, eu vou adiantar um pouquinho. Aqui é uma cena, é outra cena. Que o grande barato disso é o passeio da câmera pelo espaço. Cenário lá atrás. O cenário, né? Isso é na estação de esqui perto do Monte Rushmore. Olha só o design da época, um grande barato. Isso aqui é dentro da casa, pé direito duplo, mais uma vez aquela tomada de cima, onde você consegue ver toda a marcação e onde você identifica onde estão os personagens, qual é a posição deles no espaço, o que vai acontecer, tá? E aí você consegue intuir. A predileção pela mesma paleta? Sempre. Pessoa de casa vai conseguir ver bastante bem essa cena. What do we do? Climb down. We can't. Here they come. We have no Ela choice. está escalando de salto alto. Olha lá, não sei se você viu. Então, supostamente, eles estão descendo o George Washington. De salto alto. Tem umas coisas que são geniais. Aqui a brincadeira da escala, do olho, né? Ou seja, como o elemento construído humano está presente. Né? Muito mais do que o elemento natural. É sempre na cidade, é sempre na casa, é sempre no monumento. Psycho. Com esse filme, talvez as pessoas ficaram com muito medo de ir ao banheiro, né, em 1960. Eu acho que essa cena das mais difíceis de ter sido filmada, a casa do Norman Bates, do vilão do filme, né? Icônica, a casa dela. Fica preto e branco em 1960, justamente para não ser muito violento. Essa é a resposta, para o sangue não ser vermelho. Porque é um filme com muito sangue. Vou adiantar um pouquinho, né? A primeira vez que aparece a casa. É engraçado que essa residência do cara do Norman Bates só existia esse ângulo, né? E ficou tão famosa que acabaram construindo o resto e virou atração turística nos estúdios.
Agora, mais uma vez, se passa num motel Dirty night. de beira de estrada, e esse é o cenário 12 cabins, 12 vacancies. o filme mais assustador They até moved away the então highway. do cinema. A casa. Aqui, não sei se você consegue perceber, mas a tomada do Norman Bates, e aqui ele é taxidermista, ou seja, ele empalha animais, aqui um grande predador. Tá? Essa composição é interessante. Um croquis da escada, e a cena da escada clássica do Norman Bates, também mudando de estado, porque ele se transforma. Né? O quarto. Aqui é um storyboard da famosa cena do chuveiro que a gente vai ver agora. Ou seja, quando o banheiro se torna um lugar de muito medo. E existem mais de 80 cortes e tomadas para construir isso. Foram quase 3 semanas filmando. O que é assustador é a música, a edição, né? Porque não tem nada explícito aí. Muito pelo contrário. Você percebe a faca que é de borracha nem passa perto. Mas é primorosamente bem construído. É preto e branco por causa disso, né? Para não mostrar o sangue. E aí corta a cena com o olho dela. Girando, só que não tinha coisa digital na época, então eles são de uma trocagem de cinema. Ou seja, inventavam coisas abessas justamente para acentuar o efeito. Né? A construção artesanal do filme. Né? Ou seja, a água indo embora, o sangue indo embora e a vida se esvaindo. Né? Tem uma série de conotações subliminares que a gente vai percebendo. Você não percebe na primeira vez que vê. Né? Tem um livro muito interessante que o François Truffaut entrevista, o famoso crítico, depois diretor de cinema francês, da Nouvelle Vague francesa, entrevista do Hitchcock, você vai vendo a desconstrução dessas cenas e vai entendendo cada vez mais o que acontece. Esse eu acho um filme muito interessante, eu demorei anos para entender os pássaros, e acho a atuação dos atores primorosa, é o típico de coisa que, por exemplo, vai ser depois reutilizado em Tubarão, né? Ou seja, a cidade bucólica, a ameaça da natureza. Hey, no touching allowed. Você viu, sim? Vale a pena ver. 63.
children into the house. A heroína loura, vamos olhar. Eu quero passar uma cena aqui, pode falar. Interessante a tomada toda, né? Toda. Isso aqui, muito interessante, é exatamente aqui o storyboard, né? A cena de concepção, inclusive uma ilustração muito bonita, né? Muito contemporânea. E a cena final, produzida. Você já imagina o que vai acontecer, né? E todo mundo está preso e não pode fazer nada. Parece uma bomba, né? Não, é engraçada a cara dela olhando assim. Antevendo, né? Antevendo. E aí agora exatamente a cena que foi concebida pelo storyboard, né? Barato isso. Obviamente com uma superposição de filmagem, né? Quase numa tela verde, como a gente faria hoje, né? Tá muito legal. Eu queria chamar a atenção para essa cena, porque eu acho uma cena importante e como se consegue contar uma história dentro de um espaço confinado, dentro da casa, só com som e com a atuação. No final das contas, você não vê quase passa. Só que ele é o som e é o medo.
simples assim. E é um roteiro utilizado por alguns filmes hoje, né? A questão da invasão, né? Total, invasão. Já assisti alguns filmes assim, né? Que se passa dentro do ambiente e alguém sempre querendo invadir o espaço, né? Marnie Confissões de Maladra aqui. Engraçado, parece aqui o nosso gasômetro antigo, que é uma composição de cena clássica, né? De ponto de fuga central. Janelas e é interessante o ângulo de visão. Aqui eu acho que eu tenho uma cena, inclusive, para mostrar o escritório open plan da época. Né? Já é uma inovação dos escritórios. Tippi Hedren, a primeira que eu comentei era Kim Novak. Aqui tem uma cena clássica também, escada. Mama, don't cry. Please don't cry, Mama. No. No. Janela. Mama. Mama, don't. Com medo. No. Mama. 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 Wake up, Marty. Mama. Marty? Medo terrível aquela mão. Cortina Rasgada já é uma fase mais contemporânea, vamos dizer assim, Paul Newman. E o Paul Newman, na realidade, é um filme sobre a Guerra Fria, mais uma vez, que supostamente passa na Alemanha Oriental. A gente vê um pedaço aqui atrás da Alemanha, uma Alemanha bombardeada. E sempre com esse cenário da janela, né? Sempre. Como é importante, né? A questão do local, da cidade. E aqui uma cena, mais uma vez, a presença de um museu, perseguição no museu, que desde o Museu Britânico, lá em 1929, nós vimos a cena. E sempre na escala monumental, na escala monumental, exatamente. Né? A questão das galerias é muito, muito interessante. E essa cena é belíssima, né? Essa composição belíssima. Parece, inclusive, um quadro de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, que é esse aqui. Então, você vê nitidamente a inspiração. Né? O espaço, mais uma vez, a escada, né? sendo mostrado. Mostrar uma cena, a gente da Alemanha Oriental pegou o Paul Newman. Pegou o Paul Newman. E a questão do uso dos objetos de casa para se fazer assassinatos e mortes. É o banheiro, é a faca de cozinha, é o fio do telefone, é a tesoura. Não existe o sobrenatural. Quando o sobrenatural está presente, ele é apenas induzido. E dessa vez, o assassinato vai ser de uma maneira muito... Ela quebrou a faca. E o cara não morreu. O que faz agora? Ela veio a pá. E o cara não morreu. Vai no forno, não é isso? Isso é um clássico, essa cena. Né? O terror na cozinha. Já tinha sido banheiro e agora na cozinha. Né? Clássica essa cena. É aflitiva, na realidade. Ela fica engraçada porque a gente passou acelerada, ela fica meio palhaçada. Né?
Tem outros filmes que vale a pena a gente citar né, só vou passar por eles, porque a gente vai ver, vai continuar percebendo a recorrência do tema, da escala, a importância aqui do conceito, do storyboard, da concepção dos cenários e como isso vai acontecer, e você percebe a importância do desenho arquitetônico, do desenho do espaço aqui em toda essa concepção. A Sombra de uma Dúvida, lindíssimo desenho da década de 40, 50, um cenário específico sendo montado e o ângulo, né, de tomada, a cena do sabotador da Estátua da Liberdade, que é a montagem do cenário. Aqui algumas cenas clássicas. No final das contas, o que eu acho? Eu acho que é um exercício muito interessante, Anderson, para a gente terminar. Nós assistimos filmes com esse olhar do arquiteto, com esse olhar de como conta uma história, porque eu acho que, no fundo, nós contamos histórias, a gente passa emoção através do espaço. Você, por exemplo, quando construiu aqui esse set, você conta uma história, e você comunica aonde as pessoas devem ficar, qual é o caminho que elas vão tomar aqui dentro, tudo através desse olhar. E algumas pessoas fazem isso de forma intuitiva e outras fazem isso de uma maneira mais concentrada. E como se usa, e a gente percebe aí agora, revendo, enfim, de forma bem concatenada, né? Vendo isso de forma bem concatenada, essas imagens, ou seja, a partir da visão de um cineasta, enfim, como é que o espaço conta essa história no momento exato, né? E como ele quer contar a história, né? A questão da janela, e aí traz a luz, traz a sombra, serve também para localizar, né? Você conseguir estabelecer aonde está sendo contada aquela história, né? E aí com o cenário externo, as tomadas que também às vezes só são possíveis pela escala do lugar, né? E a gente percebe muito nas tomadas que você nos apresentou aqui, assim, às vezes a cena, a primeira cena, ela vem como protagonista e não necessariamente a personagem, que às vezes está escondido num ponto, numa sombra, né? Se impacta primeiro é o local para que a pessoa comece a entrar no clima daquilo, e aí a cena se desenvolve. Quando passou aquela tomada da observação através das janelas, e de duas janelas, né? Da janela de onde se está o ponto de vista e da janela de onde se passa a cena, né? E bem proposital, passando de ambiente para ambiente, o que dá, de fato, a aflição que o filme requer. Bastante interessante a apropriação do espaço construído, né? Como protagonista da cena como um todo, e não simplesmente a atuação da personagem. Muito legal a reflexão, sim. Eu acho que é uma oportunidade grande. Existem outros cineastas que vale a pena ser observados por esse ângulo. Você mesmo comentou, lembrou do Woody Allen. Eu acho que a próxima que a gente for montar vai ser do Woody Allen, para falar sobre a relação. Tem um filme que é Roma também, se eu não me engano, eu acho que é dele também, é bem... se passa num cenário bastante interessante. Muito legal a reflexão mesmo do espaço construído como protagonista disso, né? Absolutamente sim. Eu só vou dar uma sugestão para quem quiser começar a assistir os filmes do Hitchcock. Eu recomendaria começar por Um Corpo que Cai, Festim Diabólico e Janela Indiscreta. Eu acho que esses filmes não tem erro. Você vai ver, vai se divertir, vai achar interessante. São bons filmes até hoje, são filmaços. Pode ver à vontade. E depois vai entrando nos outros. Mas esse aí vale a pena ver. Eu recomendo para todo mundo. É isso. Bom, Murdock, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Trazendo bastante informação interessante. Muito obrigado à UVA por proporcionar para a gente esse tipo de debate. E até o próximo Conversa com o Especialista. Um abraço a todos.